Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de criptos. Primeiramente, eu quero me desculpar com você por não ter postado mais vídeos nesse mês de agosto. Isso aconteceu porque eu acabei assumindo outras responsabilidades na minha vida profissional e também acabei ficando um pouco doente, na verdade, bastante doente. E isso acabou atrasando bastante aqui o nosso cronograma, a nossa interação semanal. Mas, apesar disso, eu quero agradecer muito a vocês pelo carinho nos comentários. Vocês são os melhores, então muito obrigada! E sem mais demora, vamos começar! Hoje você vai assistir aqui no canal uma análise completa da VeChain. E não se assuste com a duração total do vídeo, pois se você me conhece, sabe que sou muito objetivo. Mas antes, eu só quero lembrar que se você quiser que eu fale de uma moeda específica aqui no canal, basta colocar nos comentários #você compraria e ao lado o nome da moeda que você gostaria que eu trouxesse uma análise aqui para você. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque agora eu vou querer saber mais tarde, você compraria VeChain? Bora lá começar! VeChain é uma plataforma de blockchain projetada para aprimorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos e os processos de negócios das empresas. Mais especificamente, suas metas para a plataforma de blockchain são atuar na indústria de cadeia de suprimentos, tornando os dados acionáveis e transparentes, e ser líder em dApps e ofertas iniciais de moedas, os chamados ICOs, feitas usando o VeChain, além de ser o intermediário da Internet das Coisas IoT. Além disso, eles também têm a intenção de agilizar esses processos e o fluxo de informações para a cadeia de suprimentos complexas por meio de uso de tecnologia de razão distribuída DLT. Mas como assim cadeia de suprimentos? Bem, uma cadeia de suprimentos é todo o processo que ocorre desde o produtor até o consumidor. Para exemplificar, vamos pensar no processo produtivo da geleia, aquela que você usa para fazer sobremesas ou então para poder passar lá no seu pão na hora do café da manhã. Para que esse produto chegue à sua mesa, primeiro o fruticultor deve selecionar as frutas na quantidade e no padrão exigido pela fábrica. Depois, elas são transportadas até a fábrica e lá há uma nova seleção e em seguida há uma higienização e transformação da fruta em geleia, que é embalada e armazenada para posterior entrega num centro de distribuição da cidade ou estado destino e que depois é distribuído no mercado onde você, o consumidor, finalmente tem acesso ao produto. A VeChain objetiva rastrear toda essa cadeia de suprimentos para evitar fraudes ou desvios no meio do processo. Ela também visa usar a governança distribuída e a tecnologia da Internet das Coisas, o chamado IoT, para criar um ecossistema que resolva alguns dos principais problemas com o gerenciamento da cadeia de suprimentos. A ideia é aumentar a eficiência, rastreabilidade e transparência do processo, enquanto reduz os custos e coloca mais controle nas mãos de usuários individuais. Originalmente, uma solução apenas para gerenciamento da cadeia de suprimentos, o protocolo VeChain foi rebatizado para o VeChain Tor com o lançamento da própria mainnet do protocolo em 2018. Isso aumentou o escopo dos dApps para incluir soluções de dados mais gerais. Basicamente, a VeChain visa dar a qualquer empresa a capacidade de lançar novos tipos de dApps. Mas o que é um dApp? Só para ficar claro, um dApp é como qualquer outro aplicativo de software que você usa. Pode ser um site ou um aplicativo no telefone. O que torna um dApp diferente de um aplicativo tradicional é que ele é construído em uma rede descentralizada, como o Ethereum.
Ao criar seus próprios contratos inteligentes Ethereum, você está, na verdade, escrevendo uma parte do código de back-end para o seu DApp. E embora seu DApp tenha uma interface de usuário como um aplicativo tradicional, todo ou parte do back-end é construído em cima do Ethereum. É isso que faz um DApp ser um DApp. E para facilitar a criação de dApps, a equipe da VeChain construiu um componente chamado de VeChain Toolchain, que é um kit de desenvolvimento de software. Se você já é inscrito aqui no canal, já deve ter visto esse vídeo aqui no qual falei sobre a IoTeX. E agora você pode estar pensando, Brunella, VeChain é um concorrente direto da IoTeX? Pois afinal, ambos atuam com a internet das coisas IoT e ambos facilitam a criação de dApps para seus usuários. Sim, eles são dois projetos à primeira vista muito parecidos. Contudo, a IoTeX é focada principalmente na venda de produtos com foco no consumidor final e a VeChain é focada em serviços com foco em pequenas e grandes empresas, auxiliando-as em seus processos produtivos, o que as torna bem diferentes em seu ramo de atuação. Além dessa distinção clara, para reforçar que elas não são concorrentes, em minhas pesquisas não encontrei nenhum site especializado que apontasse essas empresas como concorrentes diretas. Então, continuando, parafraseando o white paper da VeChain, ela se descreve como um blockchain público projetado para a adoção em massa da tecnologia de blockchain por usuários corporativos de todos os tamanhos. O objetivo é servir como base para um ecossistema de blockchain de negócio sustentável e escalonável. Ou seja, o foco é que essa cadeia de blocos seja voltada para as empresas e mais especificamente para a cadeia de suprimentos. Em seu white paper existem alguns exemplos da importância do serviço prestado por eles, e eu quero ler aqui com você somente dois, para que você tenha uma dimensão maior do que a VeChain realmente faz e seu diferencial. Vem cá! Sobre a proveniência dos alimentos e bebidas, um estudo de caso. Em junho de 2019, o Walmart China, junto com a VeChain e a PwC, lançou a plataforma de rastreabilidade Walmart China Blockchain na plataforma da VeChain Toolchain. O primeiro lote de 23 linhas de produtos foi testado e implementado usando o VeChain Toolchain. Ao escanear um código QR, os clientes podem adquirir informações detalhadas do produto. Os participantes da cadeia de suprimentos também compartilharão sua porção de dados e promoverão a visibilidade e a eficiência do gerenciamento de toda a cadeia, utilizando a tecnologia blockchain descentralizada e a prova de adulteração. Agora, um estudo de caso sobre anti-falsificação da Ribbons. Um mercado e plataforma de luxo online líder no Sudeste Asiático e na região da Ásia-Pacífico integrou as APIs VeChain Toolchain e construiu um aplicativo para estabelecer a proveniência e propriedade digital dos produtos em sua plataforma. Cada produto tem uma identificação exclusiva e é emitido como um certificado digital no blockchain VeChain Tor. Este certificado digital conterá um QR Code que contém informações como detalhes do produto, detalhes e histórico de transações e proveniência da propriedade. No caso de um produto ser roubado, os clientes podem revogar o certificado para garantir a proteção. Os clientes também poderiam tirar proveito de suas próprias transações em uma base C2C. O certificado digital pode servir para verificar a autenticidade e transferência de propriedade. Eles têm outros estudos de caso aqui e depois dá uma passadinha lá, o link vai estar aqui na descrição para você. Mas só lembrando que eu não sou uma assessora de investimentos e esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Portanto, você não deve usar este vídeo para balizar suas decisões de compra ou de venda.
Agora que você já conheceu os diferenciais da VeChain, vamos continuar a análise passando rapidamente por sua origem e seus fundadores. A VeChain foi cofundada em 2015 por Sunny Lu, ex-CEO da Louis Vuitton China, e Jai Zhang, administrador sênior da PwC e administrador da Deloitte, como você pode ver aqui no LinkedIn. Além da equipe principal, a VeChain conta com um conselho consultivo igualmente forte, que, segundo o white paper, atuam como membros substitutos para os membros do comitê diretivo em caso de rescisão ou licença voluntária de qualquer membro do conselho existente durante o mandato atual. Não vou me demorar muito aqui para poder ver se eu consigo reduzir o tempo total do vídeo, mas depois você pode conferir individualmente cada membro da equipe com mais calma lá no site oficial da VeChain. Falando agora um pouco da sua origem, introduzida em 2015, a empresa está sediada em Singapura e possui um escritório em Xangai como parte da empresa Blockchain as a Service, BaaS. Sediada em Xangai, Bit SE, uma das maiores empresas de blockchain da China, VeChain está entre poucas empresas de blockchain que já tem uma base de clientes substancial entre empresas já estabelecidas. A Blockchain as a Service, o BaaS, é um produto totalmente funcional da VeChain chamado TualChain, que as empresas usam para construir suas soluções baseadas em blockchain. Essa plataforma BaaS de dados VeChain TualChain é uma ferramenta poderosa para as empresas adotarem rapidamente a tecnologia blockchain para o seu negócio existente sem a necessidade de ter que investir na capacidade de desenvolvimento de blockchain interno, o que é um diferencial muito interessante. É importante ressaltar que o blockchain da VeChain Tor funciona de forma semelhante a outras plataformas de blockchain de uso comercial. Inicialmente, o token VEN funcionou no blockchain Ethereum, distribuindo inicialmente em 2017 como parte de um crowd sale que vendeu 1 bilhão de tokens e levantou 20 milhões de dólares. Esses tokens foram posteriormente substituídos por tokens VET, às vezes chamados de moedas VET, quando o blockchain VeChain Tor foi lançado. Os tokens VEN foram trocados por tokens VET na proporção de 1:100. A VeChain fez essa transição para o seu próprio blockchain e se reformulou em 2018. Agora, falando sobre o projeto em si, para que seu software funcione, a VeChain usa 2 tokens nativos, que é o VeChain Token VET, usado para armazenar e transferir valor, e o VeChain Tor Energy, que é o VTHO, usado para transferências em seu blockchain. O primeiro é usado para transferir valor através da rede da VeChain e o último é usado como energia ou gás para movimentar transações de contratos inteligentes. Ou seja, o VeChain Token VET é usado para transações financeiras no blockchain VeChain Tor e para especulação no mercado. E o VeTor Token, que é o VTHO, é o token de energia que é usado para conduzir transações no VeChain Tor. Uma curiosidade é que os proprietários de VET podem gerar o VTHO para uso no blockchain VeChain Tor. Este design tem como objetivo isolar a volatilidade do preço da moeda VET do custo dos cálculos na rede, permitindo que os aplicativos no VeChain cobrem taxas estáveis, uma vez que o fornecimento do VTHO, VeTor, pode ser ajustado para manter um preço estável para as suas transações. O conceito é muito semelhante ao Ether do Ethereum e do Gas do NEO, em que os desenvolvedores precisam fazer um orçamento para um certo número de tokens subjacentes que não são expostos ao público, a fim de conduzir transações para seus aplicativos descentralizados. Segundo o white paper da VeChain,
O sistema de 2 tokens foi concebido para uma governança eficaz e para ter um modelo econômico previsível para desenvolvedores de aplicativos descentralizados. Em sua forma atual, o Ethereum carece de tal modelo porque o preço do Ether, seu token de gás nativo, é muito volátil. Como tal, os desenvolvedores devem estimar a quantidade de Ether necessária para uma transação. E a transação acaba falhando se sua estimativa estiver incorreta. Lá no white paper da VeChain, ela descreve como vários aprimoramentos técnicos foram feitos em sua plataforma para superar esse problema. Por exemplo, o blockchain VET permite que a prova de trabalho POW seja conduzida para cada transação. Isso significa que as pessoas que realizam uma transação podem extrair mais VTHO se sua estimativa inicial estiver errada. Semelhante ao blockchain Ethereum, que usa o ETH e o gas, os mineiros ganham taxas de VTHO para cálculos processados pela rede. Quanto mais complexo o cálculo, mais VTHO um determinado programa exigirá. Os nós que apostam moedas VET ganham a capacidade de votar em atualizações da rede e são recompensados com VTHO a cada bloco. Como muitas outras criptomoedas, o fornecimento de tokens VET é limitado, o que significa que haverá apenas 86,7 bilhões de VETs disponíveis. O blockchain VeChain Tor usa a prova de autoridade POA como o protocolo de consenso. De acordo com esse protocolo, os votos são desembolsados com base nas participações e na divulgação do EFP. Titulares de VETs sem credenciais de Know Your Customer, que é o KYC, e com 1 milhão de tokens em sua conta, recebem 20% de todos os votos, enquanto os titulares de VET com KYC e o mesmo valor em suas contas são responsáveis por 30%. Existem 101 nós mestres responsáveis por chegar a um consenso sobre as transações no blockchain da VeChain. Esse sistema é diferente do Bitcoin, que exige que todos os nós votem em uma transação antes de chegar a um consenso. Nós, ou nodes anônimos, não são permitidos e a divulgação de identidade é um pré-requisito essencial para se tornar um node mestre de autoridade. De acordo com o white paper da VeChain, esse sistema usa menos energia e não requer um número mínimo de validadores para chegar a um consenso. Outro tipo de node mestre no VeChain é o node mestre econômico. Eles não produzem blocos ou registros contábeis e são usados como verificação de energia. Isso é feito atribuindo um certo número de votos a cada nó mestre, node mestre econômico, com base em suas participações no EFP. Cada 10 mil VETs realizados por um node mestre econômico recebe um único voto. O sistema de nós mestres centraliza os direitos de voto em um sistema descentralizado. Mas os fundadores da VeChain disseram que seu objetivo ao projetar esse protocolo é alcançar um equilíbrio entre centralização e descentralização. A VeChain já possui uma wallet em funcionamento, no qual você pode armazenar VET e VTHO, bem como vários outros ativos criptográficos na wallet leve e oficial da VeChain Tor no iOS ou Android. A carteira desktop oficial é a VeChain Sync, que também pode ser usada com o Ledger Nano para armazenamento frio de carteiras, ou seja, armazenamento offline. Carteiras de terceiros que também podem armazenar VET e VTHO incluem a Trust Wallet, Kobo Wallet, Atomic Wallet, Arcane Wallet, MySafe Wallet, Guarda Wallet, Elipal e Exodus. Transações únicas no blockchain Vitor podem realizar várias tarefas. Além disso,
Os usuários do aplicativo VeChain não precisam manter nenhuma criptografia, nenhuma moeda em carteira para poder realizar suas transações. E os usuários têm motivos para manter e apostar tokens VET, uma vez que ele lhe dá a capacidade de votar em alterações na rede VeChain, incluído o aumento ou redução do fornecimento do VeTor. Resumindo, os usuários podem achar o VeChain atraente com base na sua capacidade de proporcionar às empresas um ambiente para que elas criem aplicativos para o gerenciamento de sua cadeia de suprimentos e também para a construção de medidas anti-falsificação em produtos, além de se beneficiar das taxas de transação estáveis, graças a seu design de token dual. Quando se analisa qualquer projeto, é importante identificar se seu produto ou serviço é capaz de agregar valor a longo prazo para seus clientes, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, independente do ramo de atuação. Avalie se o projeto possui estrutura para crescimento, objetivos claros, compromisso em cumprir com o que se propõe a fazer, boas parcerias, equipes fortes, clientes fortes e se seu produto ou serviço agrega valor, pois se esses elementos existirem, um aumento na cotação é só questão de tempo. Eu falo disso quando explico a estratégia que usei para montar a minha carteira. Depois passa lá para poder ver também. E quando você vem para o white paper da VeChain, percebe o quão bem estruturados eles são. Você pode ver como eles são muito organizados e claros quanto aos seus objetivos e funcionamento do projeto, se preocupando até em discriminar o funcionamento de sua governança, explicando a função do conselho consultivo e dando outras informações, como você pode ver aqui. E isso é um extra, pois eles explicam detalhadamente tudo o que o investidor precisa saber para entender o funcionamento técnico do projeto. Portanto, na minha opinião, eles estão de parabéns, pois conseguem passar a segurança e o respeito que seu dinheiro merece. Mas, continuando, vamos falar agora dos clientes. As empresas que começaram a usar o blockchain da VeChain incluem a BMW, que usa a VeChain para evitar fraude de odômetro na venda de seus automóveis, a LVMH, que usa a VeChain para rastrear artigos de couro de luxo, e o Walmart, que usa a VeChain para rastrear a proveniência dos alimentos. Ela também possui vários outros parceiros, mais precisamente 39, como você pode ver aqui, e muitas delas são com empresas chinesas. E a VeChain é notável por seus laços profundos com a China, que é um mercado de blockchain crítico que é muito difícil de entrar para empresas que não são chinesas. Uma parceria interessante no âmbito ambiental é a parceria com a BYD, que eu quero ler com você aqui. Vem cá. Para reduzir as emissões de CO2, o governo chinês desenvolveu uma solução de banco de carbono. Pessoas e empresas com uma grande pegada de carbono terão que pagar por isso usando créditos de carbono. No entanto, aqueles que reduzem sua pegada de carbono ganharão créditos de carbono que podem gastar em produtos. Junto com a DNVGL, a VeChain desenvolveu um sistema que será implementado em mais de 500 mil veículos antes do final de 2018. O sistema permitirá que os usuários de veículos BYD ecológicos ganhem créditos de carbono. O projeto também tem parcerias com vários órgãos do governo chinês, incluindo a China Animal Health and Food Safety Alliance, como também conta com diversos parceiros de negócios com soluções já existentes no mundo real, dentro do blockchain da VeChainTor, tais como o PricewaterhouseCoopers, que é o PwC, a Renault e o H&M, e muitos outros, como você pode ver aqui. O site do Cointelegraph, em abril deste ano, publicou este post sobre como as parcerias de nível empresarial levam o preço da VeChain VET a novos picos.
O link está aqui na descrição depois para poder você dar uma conferida. Então, vai lá que vale a pena. E no dia 29 de agosto deste ano também, a VeChain entrou no top 5 do site de moedas para que você fique de olho. E outra matéria que também não poderia ficar de fora aqui para poder você conhecer é essa, que fala que a plataforma de gerenciamento de cadeia de suprimentos atinge um marco do blockchain conforme a atualização do consenso se aproxima. É bom sempre se manter informado sobre como anda o projeto que você investiu ou que pretende investir, pois um investidor consciente é um investidor bem-sucedido. Mas saiba filtrar muito bem o que você lê, ok? Pois tem muita matéria especulativa por aí e se você não tomar cuidado, pode acabar tomando uma decisão errada, né? É importante que as suas decisões de compra e de venda sejam baseadas na solidez do projeto e não em notícias que aparecem por aí a todo momento. Então fica ligado, pois se o Bitcoin dependesse de notícias, ou já estaria valendo $100 mil agora, ou já teria morrido há muito tempo, pois desde o seu lançamento já mataram o coitado várias vezes. Mas voltando aqui, agora com relação à análise da concorrência, segundo o site Euler, os top 3 são Cadre. O Cadre é visto como um dos maiores rivais da VeChain. A Cadre foi fundada em 2017 em Londres, Inglaterra, e está na área de serviços de TI, gerando menos $9 milhões de receita do que a VeChain. A segunda concorrente é a BlockVerify, que é a rival da VeChain número 2, sendo uma empresa privada fundada em 2015 em Londres, na Inglaterra, e concorre na área de software para a internet. Comparado ao VeChain, o BlockVerify tem mais 27 funcionários. E por último é a Stop the Fakes. A Stop the Fakes é um dos principais concorrentes do VeChain, com sede em Praga, capital, e foi fundada em 2016, atuando no setor de serviços de suporte empresarial, gerando 10% da receita da VeChain. E agora eu quero saber, você compraria VeChain? Eu com certeza compraria, pois para mim não há melhor argumento do que o reconhecimento de grandes clientes que usam um produto ou serviço de uma empresa. Esses clientes são a cereja do bolo e VeChain tem isso, como já mostrei aqui. Mas lembrando que essa é só minha opinião e não deve ser usada para balizar a sua decisão de investimento, porque esse vídeo é só de cunho educativo. Se você gostou dessa análise, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!